O que é o caminho sinodal, o que implica e como se concretiza? São perguntas que encontrarão resposta no ciclo de conferências promovidas pela Capela do Rato, num projeto que vai ser agora apresentado por Ângela Barreto Xavier e Sandra Chaves Costa, convidadas do programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estarem connosco, precisamente para, neste contexto de uma proposta, um ciclo de conferências, no âmbito do sínodo que o Papa propõe para toda a Igreja. E perguntava-lhe, Sandra Chaves Costa, em que contexto é que nasce esta iniciativa para dar resposta. Enfim, eu já fui aqui formulando algumas perguntas e acredito que elas vão encontrar resposta nestas conferências, mas porquê esta proposta que a comunidade faz? Muito bem. Antes de mais, agradecer esta oportunidade de estarmos aqui a partilhar aquilo que vamos fazer no nosso caminho sinodal. E depois dizer que este ciclo de conferências nasce da identificação de, digamos que, de uma necessidade de preparação. Ou seja, a palavra sinodalidade só muito recentemente é que integrou o vocabulário de muitos de nós. E, portanto, nesse sentido... E mesmo assim com alguns gaguejos, diria, até no próprio pronunciado da palavra. Exatamente. Não é? E, portanto, sentimos que havia aqui a necessidade de um momento introdutório de formação teológica ou prática, digamos assim, para nos preparar com melhores instrumentos para fazer este caminho sinodal dentro da comunidade. E se quisermos definir de forma, enfim, muito rápida e, sobretudo, muito prática, em que é que consiste este caminho da sinodalidade, como é que o poderíamos fazer? Eu acho que a sinodalidade, no fundo, é a identidade, o ethos da própria Igreja. É a maneira como nós fazemos caminho enquanto peregrinos. E, portanto, na missão... É esse caminhar em conjunto, não é? É esse caminhar em conjunto, exatamente. Marcado pelo diálogo, a escuta. Exato, a escuta recíproca e diálogo, marcando aqui uma Igreja à escuta e em saída, digamos assim. E acredito que este exercício, ou estas conferências, são desde logo um exercício prático desse caminhar em conjunto. E Ângela Barreto Xavier, qual é a proposta que a comunidade faz em torno dessas três conferências? Sim, no fundo a nossa ideia, como a Sandra já disse, é ter alguma formação mais... enfim, por quem sabe melhor estas coisas para levar sobre a sinodalidade. Exatamente. Porque, na verdade, enquanto decorre o ciclo de conferências, nós também já estamos a caminhar na capela. Portanto, há aqui vai haver um diálogo que também é a partir da experiência. Depois a Sandra vai também explicar um bocadinho melhor o que é que nós já estamos a pensar fazer, e à medida disso vamos ter uma reflexão mais teórica, vamos pôr assim, que nos ajuda a tornar mais consistente essa mesma experiência de caminhar juntos. Com que temas e com que pessoas vão propor este debate em torno do tema da sinodalidade? Pronto, nós vamos começar no dia 29 de novembro com o professor Dr. José Eduardo Borges Pinho, para falar connosco sobre a questão da sinodalidade na Igreja. No fundo, será uma coisa mais abrangente, a sinodalidade na Igreja, e nomeadamente a sinodalidade na Igreja atual. Como sabemos, o Papa Francisco tem convocado muitos sínodos recentemente, e agora este é o caminho da Igreja, é toda a Igreja a caminhar em sinodalidade. Portanto, o Dr. José Eduardo Borges Pinho, o tema é mesmo esse, a sinodalidade na vida da Igreja, e depois temos um subtema que é a interpelação espiritual, tarefa estrutural e estilo pastoral. Portanto, é uma coisa que nos vai permitir a todos ir um bocadinho mais além daquilo que é a nossa experiência concreta da Igreja Capela do Rato, desta nossa comunidade, e entrar um bocadinho mais dentro, precisamente, da questão da sinodalidade. Ver o que é que esta palavra diz e o que é que esta palavra também já foi história ao longo... Sim, exato. E como é que já se tem caminhado sinodalmente no contexto da própria Igreja, não apenas geral, mas também nós sabemos do sínodo diocesano da Diocese de Lisboa, não é? Que nos acompanhou nos últimos anos. Portanto, também temos um contexto mais alargado sobre estas questões. Depois, no dia 9, é a segunda conferência. No dia 9 é a segunda conferência e é sobre caminho de sinodal e discernimento comunitário. E aí convidámos o Padre José Frazão Correia, que é o diretor da revista Bretéria e é jesuíta, e com toda a sua experiência inaciana, e até porque muitas das propostas sobre o discernimento espiritual vão de encontro precisamente à espiritualidade inaciana, o Padre José Frazão
Correia, nós esperamos que ele nos ajude, no fundo, a perceber como funcionar na prática, em grupo, porque nós vamos ter grupos comunitários, e não apenas, mas uma das propostas vai muito nesse sentido e que já estarão a trabalhar nessa altura, na realidade. Mas com o Padre José Frazão Correia não só nos vai permitir, enfim, tornar esta experiência mais profunda, porque não é fácil este caminho, como precisamente porque vai ser uma conferência com possibilidade de diálogo, algumas dúvidas que possam, entretanto, surgir a partir da própria experiência, possam ser, enfim, dilucidadas ou aprofundadas com o Padre José Frazão Correia. Por fim, sim, no dia 13, nós talvez gostássemos de ter iniciado com esta conferência, mas não foi possível para a teóloga Cristina Hinogues Santos, que é, no fundo, enfim, vai ser o fecho do nosso ciclo de conferências, como entrada em processo sinodal, mais uma vez, já um bocadinho a par do processo sinodal que nós já iniciamos, não é? Agora, esta teóloga, para além de ser uma mulher que eu acho que é muito, muito importante, e todos nós achamos na capela que é um momento fundamental, precisamente para que as vozes das mulheres sejam mais e mais ouvidas, e a Cristina Hinogues Santos não só é uma teóloga espanhola, como faz parte da Comissão do Vaticano, da Comissão Metodológica do Vaticano para este sínodo em concreto. Portanto, ninguém melhor, creio eu, para nos dar informação e nos fazer entrar no processo da Igreja em geral, não é? Porque, então, assim, nós temos aqui vários momentos. Este momento de alguém que está diretamente ligado ao processo sinodal, a Cristina Hinogues Santos, uma pessoa que nos vai dar um contexto, se calhar, mais histórico da própria sinodalidade, e o Padre José Frazão Correia, que nos vai explicar mais na prática como é que se exerce a sinodalidade. E acredito que, de facto, isto não será só uma teoria que vai ser apresentada, será, sobretudo, uma experiência que a comunidade faz. Com certeza. A ideia é sempre fazer esta experiência e de caminhar conjuntamente. E dizia que a comunidade faz e que a comunidade tem feito também. Podemos inserir, assim, este tema, de facto, numa proposta da comunidade, e para quem possa não conhecer, estamos a falar não de uma paróquia, mas de uma capela que existe perto do Largo do Rato, por isso Capela do Rato, não é? Em Lisboa, onde se vive muito essa, podemos chamar mesmo dinâmica sinodal de participação? Sim, é muito interessante dizer isso, porque nós na capela sentimos que mais importante do que a produção de documentos era efetivamente esta possibilidade de fazermos uma verdadeira experiência de caminho sinodal aberta a todos. E quando dizemos a todos, dizemos-lo com o sonho de poder chegar a todos os católicos, naturalmente convocados pelo Papa Francisco para este sínodo, toda a comunidade católica, mas também a todos os homens de boa vontade que queiram fazer este caminho connosco. Queiram dialogar. Exatamente. E, portanto, com base nesta premissa do alargamento e da inclusão a todos, pensámos, identificámos um conjunto de atividades, chamemos-lhe assim, para de facto desenvolver na capela. Quais são as propostas? Assim, muito brevemente. Muito brevemente. De facto, como a Ângela já falou, pensámos em criar ou desenvolver ou fomentar grupos de oração e reflexão sinodal, no fundo reativando alguns grupos de reflexão que já havia na Capela do Rato à volta de temas como a Fratelli Tutti ou o cuidado com a casa comum, o foco ecológico, mas também promover a criação de novos grupos com membros de outras comunidades, nomeadamente a comunidade de Santo Egídio ou o Movimento Católico de Estudantes, e até a criação de outros grupos que integrassem pessoas que a título individual que quisessem participar. E desta maneira
primeira, estamos em crer que vamos envolver um grande número de leigos, numa latitude bastante grande de idades. Tendo paróquias também ali à volta, onde se inscrevem. Quem quiser participar, nós neste momento já temos 13 grupos a funcionar e acreditamos que vão ser mais, porque temos manifestações de interesse e estamos a ver como é que fazemos isso. Exatamente. Também através da comunicação que as ferramentas digitais possibilitam, há também essa possibilidade de participar? Sim. Sim, a Capela Criaram ferramentas para isso? Sim, nós criámos um separador no site da Capela que tem como função precisamente tornar mais acessível a todos aqueles que não partilham presencialmente ou não estão presentes na comunidade mais cotidianamente, poderem desenvolver isso e comunicar connosco tudo aquilo que quiserem. Criámos um e-mail também próprio para o Sínodo, na Capela do Rato, e quem quiser partilhar o que quiser sobre a sinodalidade e este caminho. Sugestões, ideias, reflexões, Críticas. Críticas, exatamente. Fazem parte do diálogo. Para uma resposta muito breve também, para terminarmos, sentem que de facto se concretiza o caminho sinodal através desta vossa proposta na Capela do Rato? Queremos acreditar que sim. É o objetivo. Eu acho que o número de grupos que, entretanto, já foi formado, esta possibilidade de termos assembleias comunitárias de reflexão, onde também vamos integrar as opiniões individuais para além das reflexões dos grupos, tudo isto demonstra um grande entusiasmo e uma grande esperança de que este seja o caminho para a Igreja que consideramos a Igreja do futuro. Exatamente. Numa participação constante todos, e permanente. E uma participação de todos. Esperemos que de facto assim aconteça. Sandra Chaves Costa e Ângela Barreto Xavier, agradeço-vos muito terem estado aqui. Obrigada. Felicidades para este caminho em conjunto em torno da Capela do Rato. Muito obrigado.